A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Essa é a expressão dia do Senhor, muito encontrado nos livros proféticos, aparece no Novo Testamento algumas vezes. E aqui nós temos o dia do Senhor virá como ladrão. Quero falar de 10 coisas que nós sabemos acerca do dia do Senhor. Primeiro, que virá como um ladrão de noite. Ninguém espera. Temos que estar preparado. Atos capítulo 2, verso 20, Pedro, citando a profecia de Joel no dia de Pentecoste, fala também do dia do Senhor. Como eu disse, é um tema predominante nos profetas menores e também nos maiores. Nós encontramos esse termo dia do Senhor. Atos capítulo 2, 20, nós vemos algumas coisas que podemos saber também do dia do Senhor. Diz aqui: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O sol irá se converter em trevas e a lua em sangue. É outras duas coisas que nós sabemos acerca do dia do Senhor. O sol irá se converter em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo havia disciplinado um membro da igreja que estava andando num caso de impureza sexual na igreja de Coríntios, e Paulo diz assim, em 1 Coríntios 5,5, seja entregue a Satanás. Esse é um termo que Paulo usa para exclusão, para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que vai acontecer no dia do Senhor? O espírito será salvo no dia do Senhor. O dia do Senhor, apesar de vir de repente, o sol em trevas, a lua em sangue, diz que o espírito será salvo. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 14, o apóstolo Paulo também menciona na sua segunda carta, dizendo: como também, 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso 14, está escrito assim: como também já em parte reconhecemos que nós somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor. Então, o que vai acontecer? Nós somos a glória dos ministros e dos crentes no dia do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, Pedro também menciona em sua carta sobre o dia do Senhor, e lemos assim, em 2 Pedro, também fala do dia vindo como ladrão, diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, já mencionamos isso, no qual os céus que agora existem, passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha só, aqui nós vemos os céus passando, elementos ardentes, e a terra e as suas obras se queimando no dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 10, João teve uma experiência de um arrebatamento no dia do Senhor. E nós lemos assim em João, capítulo 1, verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. É isso que vai acontecer no dia do Senhor, haverá o arrebatamento. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim
uma grande voz como de trombeta. Olha só o que vai acontecer: seremos arrebatados em espírito no dia do Senhor, e ouviremos a sua voz como a voz de trombeta. Bem que Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu, a voz do arcanjo ao som de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Apocalipse 1:10 diz que João, que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouviu uma grande voz como que de trombeta. 10 coisas do dia do Senhor. Primeiro, virá como ladrão. Segundo, antes que venha, o sol se converterá em trevas, a lua. Terceiro, a lua em sangue. Quarto, o espírito será salvo. Quinto, será a glória dos ministros e dos membros. Sexto, os céus passarão. Sétimo, elementos ardentes se desfarão. Oitavo, a terra se queimará. Nono, seremos arrebatados. E décimos, ouviremos a sua voz como voz de trombeta. Que Deus te abençoe, que eu e você nos achemos no dia do Senhor. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, clique no playlist e ali você acha as pastas. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.